Tudo está o tempo todo em transição, nascendo, morrendo e renascendo. E nós seguimos juntas refletindo nesta roda da vida. Bem-vindos a mais um episódio do Kícleos. Segundo Emanuel Corbel, território é tudo aquilo que você considera como seu. Quem é Ixi! você? Quem é você, Rê? O que você considera seu? O que você acredita e entende que é o seu lugar? Como você se apropria disso para estar bem aonde você está? Que tem isso também. No lugar onde você está, você precisa estar bem e se sentindo bem. Porque senão está em desordem. E é muito legal, né? Porque lugar, quando a gente fala de lugar, vem muito essa imagem assim de lugar físico, né? Mas a gente ocupa um lugar, no seu trabalho você tem um lugar, na sua casa você tem um lugar, no seu relacionamento você tem um lugar, em todos os lugares a gente tem um lugar, né? Cada lugar que a gente está, a gente tem um lugar, cada relação que a gente estabelece, a gente tem um lugar, né? Entre família, amigos, criações, projetos, cada um tem uma dinâmica e um lugar. São até lugares diferentes, só que é o seu ali dentro de cada processo. Então, dentro da família, por exemplo, no seu lugar como filha e não como mãe da sua mãe, mãe do seu pai, ou vice-versa, né? Como você identifica isso? Como você consegue. Muitas pessoas têm essa dificuldade por situações vivenciadas de inverter os papéis também, né? De sair do seu lugar de filho e ir para o lugar de cuidar dos pais por um medo inconsciente que não identifica e aí perde o lugar de filho. E isso traz uma série de manifestações físicas, emocionais, que inclusive é a ansiedade, né? E os lugares que colocam a gente, né? Que a gente Ai, nossa, permite que as pessoas coloquem a gente em lugares que a gente teoricamente nem queria estar lá, né? Nem teoricamente, na verdade, não queria. concretamente não queríamos estar lá. E a gente nem se dá conta. E aí a gente fica naquele lugar e repetindo aquele lugar a vida toda sem ter noção. E esses lugares que a gente vem muito, né, linkando com vários episódios que a gente trouxe lá para trás, né? Mas assim, os lugares que vêm da nossa genealogia, né, da nossa memória celular, os lugares que vêm da quando a gente tem uma perda importante, que a gente tem que reposicionar o nosso lugar, né? Porque às vezes tem mães que assumem o lugar do pai, né? Separações onde a mãe tem que assumir lugar de pai e mãe, ou vice-versa, né? Tem os pais que também têm que assumir um papel de mãe quando perde a esposa, enfim. Então, como isso é muito amplo, né, no caminho, assim, então, como é muito legal, eu acho muito legal que a gente não programa que os episódios venham um ligadinho no outro, mas eles sempre ligam, de um jeito ou de outro, né? Não tem como, porque quando a gente vai trazendo os episódios, a gente já vai criando para o próximo, né? A gente termina aqui, a gente já pensa, o outro tem relação de- com situações da nossa vida com essa temática. Então, a temática de território, de lugar, muito nas leis biológicas a gente chama de território, porque biologicamente, sendo seres animais nós usamos isso como território, como que os animais marcam seu território? Um cachorro macho, ele levanta a pata, faz um xixi que espalha ali para mostrar, ó, aqui é o meu espaço, esse é o meu lugar, então ninguém entre aqui. Já a fêmea faz a baixadinha porque é ali no centro do ninho para mostrar, ó, que é a minha casa, que é onde eu cuido, eu tenho meus filhos. Quando a gente identifica e faz o link de nós, seres humanos, com os animais, aí vem as palavras também, que têm relação Sim. biológica com os animais. Não, e esse negócio de fazer xixi, né? Por exemplo, eu tenho um cachorro macho e uma fêmea. Quando a Hum. fêmea faz xixi, o meu cachorro macho, ele sempre vai lá e faz xixi em cima do xixi dela. Pra dizer, ó, sou eu que sou dono desse rolê aqui. Eu falo pra ele, falo, meu, você é muito cara de pau. Eu toda vez falo pra ele, falo, pelo amor de Deus, você quer ser dono de tudo, né? Até dela. E ele fala, isso aqui é meu. Ninguém vem aqui, não tasca não que é meu, né? E a gente traz muito
Uma coisa que veio muito na minha cabeça, né? A questão da mulheres grávidas que têm hemorroida, né? Uhum. Como é um reposicionamento de lugar aí, né? Uma afirmação de lugar, uma mulher grávida, né? Agora me tornei mãe, este é o meu lugar agora. Saia do meu lugar de filha, de esposa, enfim, como ela se entende para um lugar de mãe. Então, ela resolve também ali alguma situação que ela vivenciou até com a mãe dela. E surge esse sintoma para mostrar para ela, para o corpo falando para ela: olha, agora você resolveu isso, né? A sua nova Então. identidade é ser mãe. Você não deixa de ser você, mas você tem um novo lugar, uma nova identidade. E é aquele E isso negócio que a bem. gente falou no passado, no episódio passado, né? Que falando das perdas, então assim, quando a gente tem que se despedir de quem a gente era para a gente ter, né? Então a gente se despede de um lugar para entrar no outro, né? A gente É. da gente mesmo, né? Então assim, porque aquela mulher deixa de ser a esposa, só a esposa ou só a namorada, uma mulher dona do seu tempo e do seu espaço para depois é, ter que dividir esse caminho aí, inclusive o seu espaço físico, né? Porque ela Passa divide o espaço físico, né? Então é muito assim, não, qual é o meu lugar, né? E na cabeça também de pensar, né? Eu vou mudar, vou me dedicar a alguém 100% do meu tempo, e onde eu entro Nesse nesse pedaço aí, né? pedaço, como eu vou me identificar agora? Muitas mulheres trazem esse relato de como que eu vou me identificar agora, eu vou me dedicar 100%, qual vai ser o meu dia, o meu autocuidado, o meu momento. Todas as mulheres que iniciam uma gestação sabem que vai ter um período que vão precisar se dedicar 100% ali para o bebezinho, quando ele é muito pequenininho. Mas isso Sim, também entra, né, Rê? Vou até trazer uma temática. A hemorroida ela é mais comum biologicamente para as mulheres, mas para o homem vem muito numa temática também do trabalho. Qual é o meu lugar neste trabalho? Quando ele entende o lugar dele como profissional na carreira dele, ele olha para isso e se apropria, pode vir também esse sintoma no corpo. Não necessariamente vai acontecer, né? Mas quando a pessoa se manifestar isso na pessoa, a pessoa já começar a refletir: o que eu resolvi, o que eu consegui entender do que eu estou vivendo agora, do que eu me apropriei para este momento. Isso é bem então, é muito importante, né? E tem muito caminho aí que a gente pode ir falando, porque a gente tá falando aqui de hemorroida, né? Porque eu te trouxe aqui de repente do nada, é que o reto ele é o órgão que traz a questão do lugar, e nos animais, por exemplo, nos cachorros a gente vê muito um cheirando o rabo do outro, né? Por conta do que é isso, cada um posiciona ali, eles têm um cheiro diferente de posição, né? De esse é o meu lugar, esse é o meu espaço, então cada um demarca o seu espaço, né? reconhecem. É, É. é muito legal. Isso traz, até vou voltar para o que você falou do seu cachorro, né? Ele faz xixi onde a fêmea fez, né? Onde a sua cachorra Isso. fez. É ele também querendo marcar e mostrar para os outros cachorros que essa fêmea é dele. É, Então não é que ele quer o lugar dela, ele está mostrando para os outros, ele não sabe se vai entrar outro porque baixo tá na nesse território. natureza, para ele essa é a vida, né? Estou vivendo aqui. Eu não sei se eu estou dentro de uma caixa de alvenaria ou se eu estou numa selva. E ele acaba marcando para mostrar para os outros: ó, essa fêmea é minha. Ninguém vem aqui para tentar levar ela do meu bando. Isso, quando a gente começa a entender também, vou até trazer outro sintoma aqui, a infecção de urina. Quando a gente tem uma infecção de urina, mostra o nosso corpo está querendo dizer o quê, né? Eu marco o meu território, o meu lugar aqui nesse ambiente. Então, eu preciso ter uma urina mais forte, uma urina que cheira mais, para mostrar que aqui é o meu ambiente, que eu cuido daqui. Quando a gente vai entendendo e relacionando com os animais o que o nosso corpo quer mostrar, a gente consegue ampliar um pouquinho
e É muito resolver mais mais fácil. legal, né? É muito legal, porque a gente vai entendendo porque somos animais, né? É, e há controvérsia se somos racionais ou irracionais, que eu ainda não sei, eu tenho pensado muito bem sobre isso. Tem horas que não são racionais, mas a gente fala muito, e tudo é lugar, né? Tudo que você entende como seu, como você, então tudo que a gente muda muito nesse caminho de dizer assim, hoje eu não sou a mesma pessoa que eu era ontem, e o meu lugar hoje é diferente do que ele era ontem, né? Então ontem meu lugar era que não é mais, esse lugar não é mais meu, né? E a gente usa muito esse termo, né? De esse lugar não é mais meu, eu quero o meu lugar, a gente usa bastante esse caminho, né? E eu acho que a gente falando aqui me veio muito a questão das mulheres que não têm prazer na relação sexual, né? Então, assim, porque o homem não recebe, ele não dá o lugar para ela, né? Ela não tem o lugar dela de fêmea ou de conquistar ou de ser conquistadora, porque a gente tem esses dois perfis, né? De mulheres com uma energia mais masculina e uma energia mais feminina, que a gente sabe que todo mundo tem as duas energias aí dentro, espero que todo mundo saiba. Se não souberem, estou contando para vocês, todo mundo tem energia feminina e masculina, independente de qualquer coisa, não muda nada, gente. Todo mundo tem. E a gente busca esse equilíbrio sempre, né? Mas cada um tem uma energia que ela é de base, ela é a energia que fica principal aqui falando pra gente, né? E que aí ela vai trazendo alguns sintomas diferentes, algumas formas diferentes. Por exemplo, uma mulher canhota, estou eu aqui falando canhota, desculpa, gente. Uma mulher com energia masculina que é tão comum que a gente fala como se a gente estivesse falando da cor do cabelo. Uma mulher que tem uma energia mais masculina, uma energia mais para fora, né? Mais de ação, mais de trabalho, né? Mais para expansiva, né? Para o mundo. Quando ela tem que ser mãe, por exemplo, ela tem que ter uma troca de lugar aí muito grande, né? Então, assim, por exemplo, tem muitas mulheres que têm uma queda de testosterona muito grande por conta disso, porque a gente sabe aqui, a maioria pelo menos, que testosterona é um hormônio masculino, né? Mas que todo mundo Uhum. tem. E isso reflete, inclusive, aí eu vou trazer o olhar para o masculino, para o homem, os homens que têm uma dificuldade de ereção, que vivem, às vezes, situações que se sentem impotentes e não conseguem ter relação, isso também vem de uma temática de um território, de qual é o meu lugar aqui, até uma desvalorização em não se sentir capaz de. Quando a gente identifica o que causou isso para este homem, ele volta a ter a ereção, ele volta a conseguir ter relação sexual normalmente. Mas isso está ligado com a temática de território. Qual é o meu lugar neste ambiente, com esta pessoa? Eu consigo receber ou dar, né? Aí a gente entra até de receber essa pessoa para estar comigo, ou entregar para ela o que eu posso entregar. É quando a gente também começa a analisar as situações de que a gente vive no dia a dia dentro das relações entre família e relacionamentos no geral. E eu acho muito massa que eu fiquei pensando, né? Coisas que nunca tinham passado pela minha cabeça. Mas aqui, gente, quando a gente vai fazendo o podcast, a gente vai enfim, viajando, resolvendo um monte de coisa, mas o quanto a gente não fala e ouve aí na mídia, né, falando sobre a questão das mulheres e dessa questão do orgasmo feminino, da mulher que a gente tem muito mais dificuldade de atingir, né, o orgasmo, o prazer, e quanto eu tenho conversado com muitas mulheres e como tem ficado cada vez mais difícil, né, e quando a gente fica mais velha, tem os dois lados, né? Tem um lado que fica mais às vezes fica mais fácil, mas às vezes fica mais difícil porque fica mais difícil de encontrar alguém que dê o seu lugar, que dê o seu espaço, né? E a gente oferece o nosso espaço mais íntimo para uma relação, né? A gente recebe um homem dentro da gente para que a gente possa. Então você tem que estar com o seu lugar muito bem resolvido, né? Para que você possa receber alguém junto com você. E, inclusive, aí os olhares holísticos, né, falam muito da questão da troca energética muito grande quando a gente recebe alguém, né,
E essa troca é nesse sentido, você só troca se você sabe onde você está, senão você cede e aí só um fica, né? Então só um domina no espaço, e aí não é possível. Então é a E aí não gente. existe troca. Não existe a troca. Então a culpa não é só do homem que não sabe encontrar onde está o local de prazer da mulher, né? É a mulher que precisa encontrar qual é o seu lugar. Então, qual é o lugar que eu quero dentro dessa relação? Qual é o lugar que eu quero encontrar? Não, aqui não, esse lugar não é meu. Se esse lugar não é meu, não há orgasmo que chegue, não vem, não vem. Tem outra, vou mudar totalmente aqui A temática. Vou virar a direção aqui, ó. Virei a direção. Mas é que quando a gente traz a temática de lugar, eu gosto de trazer um exemplo, Rei, que é e todo mundo isso assim, para quem dirige, claro, é muito latente. Quantas vezes você fica com raiva no trânsito? Aquela raiva que você fala, meu Deus, que ódio! Sai da minha frente! Quantas as pessoas não brigam no trânsito? É assim, é visualmente é muito prático olhar que as pessoas pegam o lugar das outras com seus veículos e quem perdeu o lugar fica com raiva. Tipo, eu estava nessa fila, como que você entrou na minha frente? Ó, na minha frente ninguém passa, eu dou passagem, pode vir se for fazendo as coisas direitinho. Se for para vir furar fila, ninguém passa na minha frente, não. Não deixo. Eu olho para a pessoa e falo, não vai passar, sinto muito. Não brigo, não xingo, mas não passo. Então, por quê? Porque vai tirar o seu lugar sem. Desonestamente, ninguém pega meu lugar de forma desonesta. Tem que me pedir licença, aí eu vou pensar. É igual em uma fila, você não fica, você tá lá, né? Numa fila, você vai, tem esses food trucks hoje em dia, né? Que você pega aquela fila para pedir ali o seu sanduíche, e aí, de repente, vem uma pessoa e entra na sua frente e fala: opa, oi? Oi? Oi, gente. Peraí. Tá grávida, é idoso? O que é que você tem esse direito de estar para eu te dar a licença para você ir na minha frente? A raiva eu acho bem interessante de trazer, porque às vezes as pessoas elas sentem raiva e nem percebem o porquê dessa raiva. Mas a gente trouxe exemplos de fila, de trânsito, mas às vezes não tem dia que você tá com mais raiva. Nossa, hoje Tem. tô irritada, tô com uma raiva. Não, e tem hora que eu tenho umas coisas assim que de vez em quando me vê uma raiva que eu não sei nem de onde que vem. E eu não coloco, e não é aquela raiva que a gente desconta nos outros, sai gritando, sai brigando, mas é aquele negócio que fica aqui assim, ó, que fica preso, que você fala, Jesus amado, mas eu tô com ódio hoje do mundo, que eu não sei o que que é. E aí é sempre importante a gente olhar o que que tá me pegando ali, né? O que que tá acontecendo. Por que que eu fiquei com raiva? Essa é a primeira pergunta que eu me faço. Por que que eu estou irritada? Por que que eu estou com raiva? E aí você vai começando a identificar o que aconteceu naquele período, naquele dia, ou um dia antes, que você identificou que alguém tirou ali um espaço que você entende como seu e você perdeu o seu lugar. A raiva é muito de perder o lugar, de não ter o foco do que eu quero daquele espaço. Quando a gente também entende isso, fica mais fácil da gente controlar a nossa raiva. E tem raivas que vêm do nosso inconsciente, que a gente não sabe. Sim. E aí é importantíssimo buscar ajuda para identificar a raiz. E essas questões de lugar, não é nem só raiva, né? Eu acho assim, eu acho lugar um tema massa, eu acho muito legal, mas ele é muito difícil de ser enxergado sozinho. Eu acho que. Porque quando a gente tem uma perda, por exemplo, foi o que a gente falou lá atrás, ela é uma coisa mais concreta, né? Um negócio um processo concreto e que aí você vai entender onde que tá, enfim. E aí ela pode vir, só que aí é isso, ela pode pegar o seu lugar de território, ela pode pegar o seu lugar de não conseguir engolir esse processo, ela pode te pegar num lugar de impotência, ela pode te pegar num lugar. Então, assim, ela é concreta, mas ela pode tocar em diversos lugares diferentes, né? Então, não só a perda, né? Que eu trouxe a perda porque foi o que a gente falou no episódio passado. Mas eu acho que a questão de território, ele precisa muito de ajuda. Até porque parece muito óbvio, né? Ai, tá bom, então o homem não me deu um lugar, pronto. Não, gente, porque esse lugar aí pode não ter sido. Você pode não ter esse lugar desde que você nasceu. E você nem sabe, entendeu? Você nem sabe. Você tá aí assumindo vários lugares que foram te colocando e tá tudo bem, vamos seguir a vida. Por exemplo, o podcast aqui pra gente é colocar o nosso lugar no mundo, né? Eu e a Fabíola.
é a nossa forma de se colocar. Talvez amanhã a gente tenha aí alguns sintomas, porque a gente está mestre em ter sintomas depois das gravações. Liga uma foto e fala, hoje tá ruim. A gente já tá aqui, ó, estamos boa nesse processo. Tive tal coisa. Ficamos as duas no passado, ficamos as duas. Eu fiquei com uma sinusite lascada, a Fá também ficou ruim. As duas super cansadas. A gente tava se falando esses dias, falou, não é possível. Gravar o podcast fez isso com a gente, mas faz, porque conforme a gente vai falando e trazendo a temática, a gente revive a nossa história, vai trazendo também reflexões sobre o que a gente viveu e como a gente viveu, e é o que influencia para manifestar os nossos sintomas físicos. Eu vou até trazer aqui, emendar nisso. Quantas mulheres não sentem, às vezes, raiva da sogra, se incomodam com a sogra? Porque quando a gente não consegue. Quando a gente identifica essa raiva da sogra, é parar para pensar por que eu tenho raiva da minha sogra. E aí analisar qual é a dinâmica dessa estrutura do seu marido com a mãe dele. Ele se dedica muito, você se sente perdendo o seu lugar com ele quando ele está perto da mãe dele. É começar a analisar isso para você entender o porquê dessa raiva. E aí, Nossa. quando você se apropria do seu lugar com o seu marido, a sua sogra não vai ser mais um problema para você. Não, é. Nossa, aí dá Sim. ciência, né? Nossa, você estava falando isso, me veio uma lembrança. Que assim, eu nasci 15 para as 10 da manhã, né? E durante muito tempo, todos os dias, às 10, máximo 10 horas da manhã, eu tinha uma vontade insana de fazer xixi. Onde eu estivesse, que é onde eu estava demarcando o meu lugar desde que eu nasci. Tua vida. É Lugar aquele da fazer o vida. xixi no poste? Lembra aquele assim? Vou ali fazer o xixi no poste. Então você tá vendo que tem alguma coisa errada. Ele falou, deixa eu fazer o xixi ali no poste, para olhar e falar, isso aqui é meu. É isso, é o xixi no poste. Eu vou fazer xixi no poste, fazer minha vida fazer xixi no poste, gente. Falando, olha, é meu, tô aqui, pessoal, tem um lugar nesse pedaço. Eu andava com um poste embaixo do braço, né, fazendo xixi todo. Vivia fazendo um xixi no poste ali, ó. E você só percebeu isso em terapia, não foi, Rê? Sim, sim. É algo que você fala, mas por quê? Eu acabei de ir no banheiro, mas deu esse horário, eu quero ir de novo. Não, eu falava, nossa, meu sistema aqui, ó, urinário funciona que é uma maravilha, é um reloginho. Todo dia às 10, eu chegava no trabalho, eu tinha que sair correndo no banheiro, porque eu chegava com um xixi no olho, assim, ó, quando eu ia, não importasse se eu tinha feito xixi antes de sair de casa. Já Era tava aquela coisa que impressionante. arrepia de vontade de ir no Nossa, banheiro, eu né? falava, gente, não dá pra dar oi pra ninguém, eu primeiro preciso fazer xixi, depois a gente conversa. Eu tinha Eu muito disso. Eu brinco, e para quem me conhece sabe que eu faço muito xixi, eu sou muito xixizenta, né? Porque eu falo que a temática lugar sou eu. Eu vivo essa temática. Nasci Então pra é isso, aquela pessoal. E quando eu saio de casa, quando eu me identifico, parece que todo lugar novo que eu chego, eu já tenho que chegar indo no banheiro para mostrar, ó, eu tô pertencendo aqui, hein? Cheguei, hein, Eu faço pessoal. parte daqui agora. Depois que Cheguei. eu cheguei, gente, cheguei. Depois que eu comecei a trabalhar isso em terapia, melhorou muito. Antes, o meu marido até me zoava, ele falava, não, viajar com a Fabiola é parar a cada 1 hora. Eu acho que até eu nem reparava, mas devia ser, mudou de cidade, vai no banheiro. Passei pela linha aqui, ó, pela divisa, eu preciso do banheiro. Hoje eu já aguento uma viagem aí de 3 horas sem ir no banheiro. Então, quanto já melhorei nisso, quando a gente vai entendendo o porquê das coisas e olhando profundo ali para os nossos lugares, a nossa identidade de fato, a gente também melhora no que o nosso corpo quer mostrar, né? Ele tá, na verdade, o corpo grita querendo dizer, ó. E tem uma coisa muito, né, Fá, a gente entender que assim, o nosso primeiro território, a nossa primeira casa somos nós mesmos, né? Então a gente às vezes sai muito da nossa casa, do nosso espaço, né? A gente sai de dentro da gente e começa a assumir o que os outros querem que a gente assuma, né? E às vezes o nosso território é só voltar para dentro da gente, é só voltar para o nosso eu, voltar para o que você deseja, para o que você quer, para os seus sonhos, né?
Não Quantas é coisas nada muito. fazemos sem querer fazer? Não é nada muito longe, né? Qual é o meu território? É uma casa com telhado, com paredes coloridas. Não, é a minha casa aqui, ó, né? Isso aqui é a nossa casa, o corpo é a nossa casa, né? E essa coisa de, às vezes, até você, quando você tem uma doença, por exemplo, que afeta o seu físico, isso também pode trazer uma questão de território, de entender agora como é que é esse meu território, né? Onde que eu tô, para onde eu vou, o que que eu faço. Todo esse processo também traz é muito importante, né? Muito. O nosso corpo é o nosso templo. E como nós cuidamos dele, como nós nos apropriamos dele, como pertencer ao nosso corpo estando da melhor forma e trazendo mais saudável para nós mesmos. Quando a gente consegue trazer isso de dentro para fora, o nosso corpo também, ele não precisa ficar manifestando as dores, as dificuldades, para que cuidemos dele. Quando a gente primeiro olha para dentro, cuida de nós, entende a nossa importância, pertence por nós mesmos, o nosso corpo ele não precisa. É a mesma coisa de falar, quando a gente tem a nossa casa bagunçada, é porque aqui dentro está bagunçado. Nosso templo interno está bagunçado e aí a gente exterioriza isso, trazendo a bagunça para o nosso lar. Independente de como é essa bagunça, olha para dentro para você organizar ali as suas caixinhas internas para que fora também esteja da melhor forma E possível. quando a gente está bem, tá segura no nosso lugar, ninguém tira e ninguém invade o nosso lugar, né? Ninguém te coloca num lugar que você não quer e ninguém te tira desse lugar, né? Então, assim, a gente vai entendendo que eu não preciso que o outro me dê lugar. O lugar eu vou pegar, eu vou conquistar o meu lugar, eu vou pegar meu lugar e eu vou dizer: este lugar é meu. Gostou, não gostou, sinto muito, vai buscar o seu, né? Eu faço xixizinho ali no meu poste, falo: esse postezinho aqui é meu, né? E o postezinho que é meu aqui é meu corpo. Então, assim, essa coisa do cuidado, inclusive com o físico, o se sentir bem fisicamente, o cuidar do seu corpo, da sua casinha aqui, né? É muito importante. E essa casinha não é só o corpo físico, é a sua cabeça, a sua mente. Quer lugar mais que pode ser mais caótico do que nossa mente, né? Nossa, demais. Se você é, percebe, de repente, está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo e não resolvendo nada. Só tá ali, blá, 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 tem que fazer, blá, 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 blá. Não, opa, peraí, respira, vamos focar. Primeiro uma coisa, depois a outra, porque senão fica aquela como se fosse uma chuva de confetes, tudo espalhado e que você não sabe nem por onde começar para limpar. Quando É, você recolhe aqueles confetes, aí você vai pegar um e vai falar: bom, esse aqui é rosa. O que que eu faço com ele agora? É quando a gente entende o processo do estar aqui agora com calma, para que lá na frente seja mais organizado para si, porque se você fica sempre no lá na frente, querendo chegar lá, você não viveu hoje e está nessa chuva de confetes. nessa Então, minha se nova você... fase profissional, assim, eu tenho constantemente encarado a questão de posicionamento, né? De encarar o meu lugar no mundo. Então, assim, É, a gente fala, eu e a Fá, eu já estudei a questão dos nomes, né? Da gente entender os nossos nomes. A Fá também está estudando esse processo num curso de uma colega nossa, da Milena. E a gente tem um lugar dentro do nosso clã, da nossa genealogia. Então, qual é o nosso lugar? A gente veio, para que a gente veio, né, nesse mundo aqui? E eu não estou falando de nada espiritual, de nada disso. A gente está falando, o nosso corpo trabalha com evolução. Os animais trabalham com a evolução da espécie e sobrevivência. Eles querem, o que a biologia quer é que a gente sobreviva e evolua como espécie, né? Que a gente não se extingua. Então, aí tudo isso está dentro da evolução do bicho, homem, né? lógica. E aí, a questão espiritual, religiosa, cada um tem a sua, eu tenho a minha, acredito muito nesse processo, mas eu acho mas eu super entendo e super respeito quem não tem. E isso não quer dizer que eles estão excluídos desse processo, não, porque a gente está falando de uma evolução como bicho. É uma evolução do ser aqui.
E qual é o propósito desse ser, e o quanto eu caminho para a minha evolução, quando a gente analisa como nós pensamos hoje e agimos é diferente dos nossos pais, dos nossos avós, dos bisavós, enfim, assim vai lá para trás. Tanto é que, às vezes, se a gente quer trazer um olhar diferente para uma pessoa muito idosa, ela não consegue. Um simples fato de cortar uma cebola diferente pode ser difícil. Sim, Por quê? Porque aquilo já foi instaurado nela, aquilo já está rígido nela. Por isso que nós somos a evolução ali biológica daquele ser. Quando a gente se apropria disso, de como evolução biológica, para estar melhor, para ser melhor aqui e cada vez ter um corpo mais saudável, um corpo melhor, tanto é que vivemos mais tempo hoje em dia. Se sim, você olhar há algumas décadas atrás, as pessoas com 50 anos já era velho, idoso e já estava quase à beira da morte. Hoje não. Hoje a gente tem uma estimativa de vida de 80 anos tranquilamente. E isso é evolução biológica. sim. E assim, né, a gente está falando aqui, falamos muito da questão, por exemplo, do prazer feminino, né? A mulher, ela vem buscando o seu lugar, o seu espaço por muitos anos, né? Por décadas aí. Então, eu acho que por isso que a gente ainda tem, acho não, né? Eu tenho certeza, que é por isso que a gente tem ainda essa grande dificuldade aí na questão de atingir, por exemplo, o orgasmo, porque as mulheres ainda estão aí se posicionando, né? Encontrando o seu lugar dentro de uma relação, dentro de uma sociedade, e ainda é uma luta muito constante, né? Não é uma coisa, a gente que precisa que deem o nosso lugar às vezes, e às vezes a gente precisa ir atrás dele. Então é um processo muito complexo. E não é fácil, né? E qual é o equilíbrio disso também, né? Para a gente não É, perder quando a gente vai muito algo que a gente avança muito, numa busca muito insistente, o que a gente está perdendo também é esse equilíbrio do cuidado de de dar e receber, né? receber, de dar e receber. É isso. E é um processo que não é fácil. Então, É. vou ler um textinho aqui para vocês, para a gente poder refletir. Não há caminhos fáceis quando decidimos voltar para casa, mas ouça a intuição. Mantenha acesa a chama da vela que ilumina os cantos da alma e esteja aberto para o universo simbólico, pois as respostas sempre aparecem de uma forma ou de outra. Vocês estão prontos para ouvir? Vamos junto nesse processo. Obrigada pela partilha mais uma vez, Fá. Muito bom estar aqui com Obrigada. você e com todo mundo que escuta a gente aqui. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo!